A pandemia provocada pelo coronavírus provocou muitas mudanças, e uma delas foi a transformação de grande parte da população em especialistas em vacinas, testes de PCR e virologia. É muito provável que você, em algum momento, já tenha participado de alguma discussão envolvendo a Pfizer, Moderna, Coronavac e outros nomes de vacinas. Mas mesmo com todo o conhecimento adquirido, aposto que você ainda não conhece a vacina produzida em parceria entre o Uzbequistão e a China, batizada com o nome de ZF-UZ-VAC 2001. Mas por que a união desses dois países asiáticos tem alguma importância para o jogo político internacional? Com certeza tem muito mais do que imaginamos. Hoje, vamos aumentar nosso conhecimento global sobre a China e como esse país está se movimentando no tabuleiro político para ganhar terreno sobre a Rússia e ter ainda mais força contra as potências ocidentais. Sejam muito bem-vindos ao canal Conhecimento Global, um canal para quem quer expandir o seu conhecimento e acredita que para isso não existem fronteiras. O vídeo de hoje não vai falar somente sobre a China e o Uzbequistão. Também falaremos de outros países que possuem o nome terminado em estão: Cazaquistão, Turcomenistão, Quirguistão, Tadiquistão, Afeganistão, além do próprio Uzbequistão. Essa é a região da Ásia Central e que desperta o interesse de todas as potências mundiais desde o século XIX. E, pelo visto, continua sendo uma região muito cobiçada. Atualmente, Rússia, Estados Unidos, Turquia, Índia, Paquistão e, claro, a China disputam a influência sobre esses países. A China investe nesses países há bastante tempo. O gigante asiático já construiu infraestrutura como rodovias e usinas hidrelétricas, enviou sua mão de obra ao país e emprestou muito dinheiro. Tanto que hoje controla um percentual enorme da dívida pública desses países. E é justamente neste ponto que queremos chegar. Quais os interesses da China em investir nesses países? Será apenas por boa vizinhança ou caridade? Tendo em vista que a China possui um PIB 50 vezes maior que todos esses países juntos, até poderia ser caridade. Mas essa palavra não existe quando o que está em jogo é o posto de potência mundial número 1. O principal interesse da China nesses países era o fornecimento de energia, pois sem energia não existiria o crescimento que a China experimentou. Por isso, a China investiu na construção e modernização de usinas hidrelétricas em vários desses países. Mas este não é o único interesse da China na Ásia Central. A região é estratégica para a nova Rota da Seda, e os chineses já estão construindo rodovias e estradas de ferro para garantir o escoamento da sua produção até os mercados europeus, asiático e africano. E quem pensa que a China investe apenas em projetos grandiosos nesses países, se engana. O país também investe em menor escala, como por exemplo na produção de cimento e extração de minérios. E para quem quer saber um pouco mais sobre os segredos da China envolvendo minérios, temos um vídeo muito interessante. Deixaremos nos cards para vocês assistirem depois deste. A China também tem expandido sua influência na região através da abertura de escolas e universidades para o estudo do idioma chinês e promovendo o intercâmbio entre seus estudantes. Talvez essa seja a arma mais poderosa e silenciosa que a China tem usado para dominar a região. E além do dinheiro, o que mais a China pode oferecer para esses países? Controle e tecnologia. Estamos falando de países pouco ou quase nada democráticos, e nada deixa um ditador mais feliz do que manter o controle total da população. Por isso,
a China seduz esses países com seu programa Cidade Segura. O polêmico sistema de reconhecimento facial, que já está sendo implantado pela Huawei no Uzbequistão e no Tajiquistão. Com muito dinheiro, tecnologia e a característica paciência chinesa, o país começa a ganhar terreno sobre esses países e avança para outros campos além da economia. O país já conseguiu implantar uma base militar no Tajiquistão, um grande passo para o controle da região. E o coronavírus pode ter dado ainda a oportunidade que faltava para a China ampliar sua influência de maneira avassaladora. Já falamos em outro vídeo sobre a diplomacia da vacina, e é exatamente esta a aposta da China. A vacina que mencionamos no começo do vídeo foi desenvolvida totalmente por empresas e universidades chinesas, mas foi apresentada como uma vacina desenvolvida entre China e Uzbequistão. Por que será? Talvez a participação do Uzbequistão no desenvolvimento tenha sido apenas ser o primeiro país do mundo a aprovar a vacina e assim abrir as portas para que a China a vendesse para outros países. Mas e se te dissermos que não é caridade? O que a China pede em troca? Além de ter energia suficiente, terreno para fazer a nova Rota da Seda e bases para seu exército, a China costuma emprestar seu dinheiro sem fazer nenhuma exigência de reformas democráticas. Então, como nenhum país quer correr o risco de emprestar dinheiro a ditaduras, o dinheiro chinês é a salvação para os dirigentes corruptos destes países, que para terem acesso ao dinheiro acabam aceitando qualquer condição. Condições como a obrigação da utilização de equipamentos e mão de obra chinesa, além da escolha de tribunais chineses para a resolução de quaisquer pendências. Assim, a China, que também não é democrática, garante a manutenção de seus interesses. E a China ainda tem mais um recurso precioso para controlar esses países: a dívida que eles possuem com o governo de Pequim. Inclusive, existem teorias que indicam que a China nunca emprestou dinheiro a esses países esperando receber o pagamento. Segundo essas teorias, a ideia é exatamente criar nesses países uma dependência da China, permitindo inclusive que os chineses desafiem a soberania desses países. São apenas teorias, mas que fazem sentido quando descobrimos que Turcomenistão vende seu gás para a China por preços abaixo do valor de mercado, ou então a notícia de que Tajiquistão e Quirguistão estão vendendo para a China o direito a explorar suas riquezas naturais, como ouro, e talvez o caso mais emblemático. Em 2011, o parlamento do Tajiquistão aprovou a doação de mais de 1.000 km² de área do país para a China. Mas o que levaria um país a passar 1% do seu território a outro? Somente as dívidas acumuladas explicariam essa decisão. A situação chega a ser tão desesperadora que no Quirguistão, o governo chegou a abrir uma conta no banco para que a população depositasse dinheiro para ajudar a pagar a dívida com a China. Isso mesmo, o governo propôs uma vaquinha para conseguir pagar a dívida, mas parece que não adiantou. A arrecadação foi de aproximadamente $12 mil, que não paga nem os juros de uma dívida milionária. Ainda não sabemos o que mais a China vai exigir desses países, mas houve um dia em que a China parecia uma boa alternativa para esses países se livrarem da dependência russa. A julgar pelo que vimos, a China não está para brincadeira e quer ganhar o terreno da Rússia a qualquer custo. E você? O que acha dessa estratégia da China? É errada ou você acredita que vale tudo pelo poder global? Pelo poder, pode não valer tudo, mas pelo conhecimento, sim. Por isso, se inscreva no nosso canal e amplie o seu conhecimento global. Abraços e até o próximo vídeo!